anormal. A costa leste foi atingida sistematicamente por ciclos de furacões que podem ter durado décadas cada um. Mas qual era a força desses furacões? Qual era a intensidade? Os dados coletados indicam que já fomos atingidos. Para saber em que intensidade, é preciso investigar mais. Esta parte afunda no sedimento e retém a amostra. A válvula fecha em cima como se fosse a ponta de um canudo. Depois é só puxar. Esta equipe procura sinais de antigos vagalhões no fundo de um lago em Cape Cod. O vagalhão tem efeito similar ao de um tsunami que mata mais pessoas do que o próprio vento. Este lago está a 800 metros do mar e seu leito contém camadas de sedimentos marinhos carregados por antigos vagalhões. A equipe coleta amostras à procura de pistas bem anteriores às dos anéis das árvores. A operação não é isolada. Nos arredores, uma caminhonete controla e monitora um robô flutuante chamado Iris. Equipado com sonar, o Iris tira fotos do leito do lago mostrando à equipe onde coletar. Esta amostra é da parte mais profunda do lago. Ela está a 6 metros de profundidade. O Dr. Jeff Donnelly, do Instituto Oceanográfico de Woods Roll, dirige a operação. Ele identifica furacões através dos sedimentos de vagalhões e criou um mapa da costa leste que abrange milhares de anos. Os vagalhões derivam dos ventos que levam a água ao litoral. O vento sopra sobre as ondas elevadas por causa da baixa pressão e forma o vagalhão. Neste tanque, a onda atinge a praia e vai para o interior, levando sedimentos do oceano. Temos registros de 1000 anos, de vagalhões que bateram na praia neste local. É nossa cápsula do tempo que pode nos levar a milhares de anos atrás. Uma amostra de 1,80 m representa cerca de 1.300 anos de história. Donnelly usa esses dados para reconstruir um calendário de furacões com a intensidade e as condições climáticas que podem ter ocasionado esses ciclos. A camada de areia foi depositada por uma tempestade e a profundidade da camada indica que pode ter sido há 1.300 anos. Pode-se confirmar a data com o teste de carbono 14. Uma amostra de sedimento é praticamente uma máquina do tempo. Suas camadas contam a história de ciclos de furacões. Vemos a turfa orgânica, muito rica, na qual estávamos andando, mas abaixo há camadas de areia trazidas da praia pelos vagalhões. Este registro remonta a 1.300 anos atrás. Este é o mais novo aparelho de Jeff Donnelly, o XRF, um digitalizador luminoso de amostras. Como os anéis de árvores de Griesinowmeyer, ele procura mudanças na composição química dentro das camadas. Por exemplo, sedimentos marinhos tendem a apresentar mais elementos como estrôncio e cálcio. Podemos procurar essa característica, determinar a origem do material e saber quando houve um vagalhão ou uma precipitação normal. E ainda podemos estimar a intensidade ou quantos vagalhões foram necessários para formar as camadas. Os depósitos nas amostras ampliam o registro contido nos anéis das árvores para milênios atrás. Eles revelam que ciclos brutais de furacões ocorreram repetidamente nos últimos 2.500 anos, identificados por depósitos em áreas hoje populosas, onde ninguém suspeitaria. Vagalhões formados por furacões intensos atingiram todas as praias de Cape Cod até Long Island. Muitas vezes, nós contamos às pessoas qual é nosso trabalho e elas nos acham malucos. Dizem que não há furacões aqui, só tempestades de inverno. Mas é claro que nós sabemos pelas informações históricas que há sim furacões aqui.
Por exemplo, houve um furacão por volta do ano 1400 que aparece em todas as amostras que retiramos de Long Island a Cape Cod. Este gráfico prevê os efeitos de um vagalhão em áreas propensas a inundações e permite planejar a evacuação. Nordeste da América, 1635, 1815, 1938 e o Nordeste hoje, onde 50 milhões de pessoas nunca foram diretamente atingidas. O Nordeste está muito exposto porque fica no caminho do cinturão de furacões, já que as tempestades fazem uma curva à direita na costa leste. A Nova Inglaterra, em especial, fica bem nesse caminho. As pessoas são efêmeras e têm memória curta. Podemos estar na iminência de um ciclo de furacões mais frequentes. Antes víamos 1 ou 2 na vida, agora serão 2 ou 3. Exatamente quando, ninguém sabe. Intensificação repentina, alvos inesperados, frequência imprevisível são fatos que a ciência ainda luta para explicar e os cientistas não gostam de surpresas. Owen Kelly diz que pode prever com antecedência de 6 horas se um furacão vai se intensificar. O Dr. Len Pietrafesa afirma que pode encontrar um padrão e prever as possibilidades de toda uma temporada. Se ele conseguir, talvez possamos fugir antes que um super furacão nos atinja e mude a linha costeira que conhecemos. Em órbita, vigiam furacões 24 horas por dia. O rastreamento é detalhado e a previsão da trajetória está melhorando, mas prever a intensidade dos furacões não é fácil. Se as cidades costeiras souberem mais cedo que a velocidade dos ventos está para aumentar, poderão se preparar para furacões mais fortes. O problema é que furacões são sempre complicados. A mudança de intensidade ainda é um mistério. Se pudéssemos ter previsto a intensificação do Andrew, teriam os danos sido menores? Em 1992, não havia como saber, mas agora Owen Kelly acredita que pode prever o surgimento repentino de um superfuracão antes de ele atingir seu ponto mais mortal. Este é o Centro Espacial Goddard da NASA em Greenbelt, Maryland, onde os satélites são projetados e monitorados. O trabalho de Kelly partiu desta publicação da doutora Joanne Saffir Simpson, de 1958, sobre a teoria de que tempestades supercarregadas formam espirais acima das tempestades do furacão. São as torres quentes. O verdadeiro trabalho de Kelly começou com o lançamento de um foguete Delta em 1997. A bordo havia um satélite TRMM, sigla para Missão Medidora de Precipitação Tropical. O satélite estava equipado com um radar totalmente revolucionário. Pela primeira vez, fotos tridimensionais, como uma tomografia do furacão, capturavam uma torre quente subindo para a estratosfera. No meu íntimo, eu quis acreditar que essas torres, essas mini-tempestades, com cerca de 10 quilômetros de largura contra 300 quilômetros de um furacão, de algum modo estavam intensificando o furacão. Há 50 anos, esse tipo de observação se baseava em uma premissa simples: o calor sobe. À esquerda, a teoria de que uma torre quente sobe como uma bolha. À direita, a de que sobe como uma coluna. A vigorosa ascensão de uma torre dura cerca de 20 minutos, tempo que o ar leva para subir cerca de 1.500 metros. Esse princípio rege a circulação na atmosfera. Seja subindo como bolha ou coluna, uma torre quente armazena uma força que supercarrega o furacão. Entender a torre quente é ver o furacão como uma gigantesca máquina térmica. A coluna quente suga o ar próximo de sua base e o ar menos denso sobe, criando uma energia que impulsiona a espiral. A tempestade do furacão atrai vapor de água da superfície do oceano. Esse ar forma uma espiral e sobe rapidamente. Quando o vapor se condensa em chuva, ele libera calor que intensifica o furacão. Para cada grama de vapor que se condensa, são 2.000 joules de energia na atmosfera. É muito. A torre quente libera mais energia em menos tempo, agindo como a câmara de combustão de um motor de carro. O súbito impulso do ar sugado pela coluna é muito rápido e aumenta a velocidade do vento.
O que faz o carro andar mais rápido é pisar no acelerador, aumentando a injeção de combustível. A pesquisa de Kelly pode ser uma ferramenta de previsão para alertar que 6 horas depois de detectada a torre quente, um furacão pode se intensificar. Falei com pesquisadores e meteorologistas no Instituto Nacional Atmosférico e Oceânico e eles me desafiaram a apresentar dados para convencê-los. Imagens do Katrina mostram várias torres quentes em desenvolvimento, mas essa técnica ainda não é aceita como ferramenta de previsão. Até isso acontecer, esse tipo de alerta não chegará aos jornais. Se você monitorar por radar e vir uma sequência de torres à medida que o furacão se aproxima da Terra, espera-se que ele ganhe intensidade. A chance disso acontecer é de 82%. 82% pode parecer um número alto, mas isso será verdade? Previsões usam probabilidades, chances de um resultado acontecer com base em eventos aparentemente aleatórios. A própria formação de um furacão é pouco provável. Muitas variáveis devem se combinar no momento certo e no local exato. Este é o nascimento do Isobel, no leste da África. Montanhas impedem o ar de se mover rapidamente, criando grandes redemoinhos de turbulência. Só em condições atmosféricas específicas, esses redemoinhos conseguirão atravessar a África subsaariana em direção ao Atlântico. As tempestades se formam em condições favoráveis do oceano. Uma vez formadas, precisarão se organizar na tradicional espiral de um furacão. Nesta pia, a água desce pelo ralo. A energia do redemoinho principal carrega redemoinhos secundários para o centro, tal como tempestades isoladas se juntam às tempestades em torno do olho do furacão. Então, para um furacão se desenvolver, deve haver uma grande convergência a no mínimo 10 mil metros. E as tempestades precisam se unir e dançar em círculos até formar um furacão organizado que cresce sugando ar úmido de vastas extensões da superfície do mar. O climatologista Dr. Jim O'Brien ajuda a fazer a previsão do El Niño, outro fator crucial que impacta os furacões. O El Niño dificulta o ambiente para os furacões no Atlântico. O El Niño força as correntes de ar para o território dos furacões. Seus ventos erráticos cortam a camada superior de nuvens do furacão e acabam por dissipá-lo. Voltemos ao furacão Isobel. Como não houve El Niño em 2003, o Isobel se fortaleceu sem ser perturbado. Sua chance de chegar à Terra dependia da rota previsível de um sistema de alta pressão chamado Bermuda High, uma espécie de goleiro de furacões. A pressão que ele exerce pode desviar um furacão e mantê-lo à sua margem. Foi assim que o Isobel se desviou para a Carolina do Norte, onde se tornou o evento mais catastrófico de 2003. A ocorrência de todos esses eventos pode parecer aleatória, mas o Dr. Len Pietrafesa não pensa assim. Creio que os sistemas de fato obedecem a leis fundamentais da natureza. Nesse sentido, eles são determinísticos, são bem organizados. Não são aleatórios e caóticos. O Dr. Len Pietrafesa mora em Raleigh, na Carolina do Norte, onde ocorrem mais furacões que em outros estados. Sua missão é tentar prever quando e onde eles aparecerão. A partir de fatores aparentemente aleatórios, ele procura organização na atividade dos furacões. Cabe aos cientistas e matemáticos descobrir como eles se organizaram no passado, como se organizam no presente e o que isso vai significar no futuro. Pietrafesa estuda todos os registros de furacões para deduzir padrões como ciclos anuais e decenais, quantos furacões se formaram, sua trajetória e quantos atingiram a orla. Depois, ele procura relações entre os ciclos e as mudanças climáticas, como o El Niño, as oscilações das correntes marítimas e o Bermuda High, e monta uma espécie de diagrama fundamentado em resultados prováveis.
Acabamos descobrindo que furacões são organizados, viajam em grupo, em conjunto, e que preferem seguir certos caminhos conforme a temporada, que se relacionam a diferentes fatores climáticos. Através das torres quentes, Owen Kelly pode alertar para um super furacão com 6 horas de antecedência, mas Pietrafesa quer avisar com muita antecedência como será toda a temporada. Anunciamos que 5 furacões se formariam em 2006 e que só um atingiria a costa, o que foi considerado na época uma previsão ridícula. Ele acertou. De fato, houve 5 furacões em 2006 e somente um, o Ernesto, chegou à orla. Pietrafesa admite que um sistema aperfeiçoado ainda pode demorar, mas ao observar a inter-relação entre padrões atmosféricos e oceânicos, ele expressa outras preocupações. Se continuarmos aquecendo o planeta, vamos aumentar os riscos e, sem dúvida, aumentar o potencial de haver mais e maiores furacões. Pietrafesa vê o planeta como um grande motor. Correias transportadoras distribuem o calor por toda parte, formando um sistema de controle do clima. A quantidade de energia solar que a Terra absorve todos os dias é muitas vezes maior do que o total da energia vinda de todas as reservas de petróleo, gás e carvão do planeta todo. Isso por dia. Sem o sistema de distribuição de calor, os trópicos ferveriam e os polos estariam permanentemente bloqueados pelo gelo. O furacão é um sistema que carrega calor para longe dos trópicos, um aparelho de ar-condicionado que mantém o planeta vivo. Aqui, nas águas das Ilhas Bermudas, dados alarmantes estão sendo recolhidos das profundezas. Décadas de registros oceânicos estão revelando condições que podem alimentar superfuracões, como aconteceu no passado. Pode ser que estejamos entrando em uma era onde precisaremos rever a escala de Saffir-Simpson e começar a pensar em categorias 6, 7, 8. Os oceanos estão se aquecendo e podem alimentar os superfuracões que funcionam como reguladores do clima. O problema é que nunca houve tantas populações ameaçadas por furacões. Um ciclo mortal de superfuracões nos ameaça novamente. Riscos, mas poderemos controlar os furacões? Pensadores independentes têm algumas ideias. Por exemplo, exterminar um furacão com uma explosão nuclear, embora ela corresponda a uma fração da energia de um furacão. Ou usar ventiladores para dissipá-los, jogar gelo em seu olho, colocar icebergs no caminho. Chris Landsea já ouviu de tudo. Seriam necessários todos os navios do mundo rebocando icebergs o tempo todo para refrescar as águas o suficiente para eliminar os furacões. E aquele material especial que absorve 2.000 vezes seu peso em água. Ele se enche de umidade enquanto cai no mar. Mesmo que se tire toda a água momentaneamente, os oceanos continuam a evaporar e a água seria reposta em um dia ou menos. Então seria inútil. E houve o infame Projeto Fúria, financiado pelo governo nos anos 60 e 70, quando se pensava que dinheiro e tecnologia resolveriam. A ideia era voar ao redor do furacão, na periferia, e lançar iodeto de prata nas nuvens. E a ideia era que o iodeto de prata reagiria com a água mais fria e a transformaria imediatamente em gelo. O calor liberado faria crescer as tempestades da camada externa. Mais forte, ela eliminaria a tempestade em torno do olho. Era a teoria. Acontece que os furacões fazem isso sozinhos, como se observou no caso do Andrew. O Andrew, em 1992, iniciou o ciclo de tempestades sobre as Bahamas. Ele terminou essa fase um pouco enfraquecido, mas recuperou intensidade quando chegou a Miami. Esse processo acontece e é um processo natural. O Projeto Fúria foi abandonado. Restou a certeza de que é impossível controlar a força dos furacões. Mas a interferência do homem aumenta as chances de desastre.
Alterando a linha costeira, criamos condições para que as consequências dos furacões sejam piores. Além da maior migração para a costa e da construção desenfreada de casas cada vez mais caras, também arrasamos e eliminamos muitas defesas naturais que existiam. Por exemplo, a floresta marítima e os pântanos. As florestas marítimas funcionavam como barreiras, protegendo o interior de ventos de alta categoria. Agora, os ventos avançam livremente. A floresta absorvia o vagalhão e dissipava a energia das ondas, mas hoje esse tipo de proteção quase não existe. Os bancos de areia que sempre protegeram a costa já não são eficazes. Este tanque mostra o comportamento da água na ausência de florestas e pântanos. O vagalhão não encontra barreiras. O vagalhão invade a costa, as pontes começam a desabar e fica impossível retirar as pessoas. Em terra, a costa modificada permite que os vagalhões causem grandes desastres. No mar, a situação dos oceanos pode criar condições para que os hiperfuracões cheguem à terra. Há pistas disso aqui, ao largo das Ilhas Bermudas, a bordo do barco de pesquisas Atlantic Explorer. Venho para o mar todos os meses como um cientista louco. Sua missão é coletar amostras de água profunda a cada 2 a 4 semanas, como faz há 53 anos. Este aparelho é o CTD, que registra condutividade térmica e profundidade. Esta área produziu 50 anos de dados, um enorme registro de mudanças do oceano que pode ajudar a explicar por que caminhamos para uma fase de superfuracões. Os furacões precisam da superfície oceânica a 28 graus centígrados ou mais para se sustentar. É na camada chamada mista, a 90 metros de profundidade, que os cientistas observam mudanças. Essa observação é importante para saber a reação do oceano à mudança climática. Nick Bates é cientista do Instituto de Ciências Oceânicas das Bermudas. Ele confirma que a temperatura da camada superior do oceano aumentou 1 grau nos últimos 50 anos, o suficiente para estender a temporada de furacões. Nos anos 50, tivemos uma camada mista que durou cerca de 4 meses, mas agora isso subiu para 4 meses e meio. Há mais combustível, mais energia calorífica para os furacões se manterem e ganharem força. Outra pista que adverte para o aquecimento do oceano está no fitoplâncton. Essas pequenas plantas marinhas absorvem da atmosfera mais de 100 milhões de toneladas de CO2 por dia. Isso torna o oceano um filtro que limpa a atmosfera de CO2 que retém calor. Mas os dados recolhidos mostram que o fitoplâncton está ameaçado pela superfície da água em aquecimento. O ciclo pode ser alarmante. Quanto menos plâncton, mais CO2 permanecerá no ar, e quanto mais quente o planeta, mais quente ficará o oceano. Se o plâncton for insuficiente, os furacões, que podem agir como refrigeradores levando o calor para o norte, podem ficar mais frequentes e mais intensos. Esse aparelho de resfriamento planetário está sobrecarregado, como pode ter ocorrido no passado. Mas nunca houve tantas populações no caminho natural dos superfuracões. A refrigeração e o aquecimento trabalhavam juntos para redistribuir o calor pelo planeta. E o trabalho era ainda maior do que o que se vê hoje com os furacões atuais. Mas a preocupação é que a interferência do homem sobre o clima cause furacões mais intensos. Os furacões podem ser similares aos do passado, mas ficarão mais intensos com o aquecimento global. Imaginem Boston, no futuro próximo, uma grande cidade no nível do mar. 11 mil quilômetros a leste, um distúrbio se forma na África. Os fatores oceânicos, atmosféricos e de temperatura, todos se combinam. O que era considerado pouco provável pelos moradores está para acontecer, como já aconteceu no passado. Sem querer,
muitos que contribuíram para criar as condições de um super furacão estarão em seu caminho. Nos anos 90, os cientistas registram um ciclo de furacões cada vez mais fortes no Atlântico. Antigas evidências mostram que esses ciclos já aconteceram antes e os registros atuais indicam que eles estão se repetindo. Com base nas novas descobertas, eis um cenário hipotético para um superfuracão. Em um ponto do futuro próximo, o Atlântico está quente e o vento é leve, uma condição que se tornou frequente. Um furacão se forma ao largo da Carolina do Norte. Mas ele não é de categoria 2, como o Isabel, ou 3, como o Katrina. Este furacão mantém ventos de 320 km por hora, tirando energia do oceano. O furacão atinge a categoria 5. É nesse estágio que ele chega à Terra. Assim que há uma abertura na casa, o vento consegue entrar e levantar o telhado como se fosse a asa de um avião. O mar da Carolina do Norte reage ao ar de baixa pressão e ergue um vagalhão de quase 6 metros. Nessa condição, o vento empurra a água para a praia. Deixando a Carolina do Norte devastada, em 24 horas, o furacão se desvia para o norte. Cidades a mais de 300 quilômetros dali sentem o impacto. Ventos similares aos de um tornado, chamados mini-turbilhões, ocorrem dentro do furacão e destroem as construções. O Centro Nacional de Furacões de Miami e o Centro Canadense de Furacões de Dartmouth, na Nova Escócia, emitem o alarme para a evacuação do norte. Serviços essenciais, transportes e a rede elétrica ficam todos inoperantes. A velocidade do furacão, tipicamente de 19 km por hora no Atlântico tropical, aumenta dramaticamente. Ventos de altitude conduzem o furacão para o litoral a 100 km por hora. Ao invés de alguns dias, só haverá poucas horas para retirar as pessoas. Uma tempestade pode ir da Carolina do Norte a Nova York em 8 horas. Com rajadas de 225 km por hora, um objeto qualquer levantado pela tormenta pode ganhar a velocidade de um trem-bala. Em muitas cidades, o nível da água sobe 4 metros em 1 hora. O verdadeiro assassino é o volume de água que acompanha esses eventos, tanto da chuva quanto das ondas. Ao chegar à Virgínia, o furacão se torna extratropical, cobrindo uma área maior e atingindo a Pensilvânia. Se encontrar uma área de forte diferença de temperatura ou uma frente, ele pode se tornar um forte furacão extratropical que costuma aumentar de tamanho. Boston, Massachusetts. A cidade fica no nível do mar. Pela proximidade com o mar, a grande cidade é vulnerável a futuros vagalhões gerados por grandes tormentas extratropicais. Boston não é considerada um alvo preferido de furacões presentes ou futuros, mas a se confirmar a previsão dos cientistas, isso pode mudar. O clima está se aquecendo e Boston, como o resto da costa leste americana, pode ter um futuro sombrio. Com as rotas de fuga do litoral para a Pensilvânia engarrafadas ou inundadas, não há como escapar. A trajetória do furacão é alterada pela rotação da Terra e desviada para o polo, descrevendo um arco à direita. Com mais de 1.000 quilômetros de extensão, o furacão atinge parte da Nova Escócia antes de enfraquecer no Atlântico Norte. Na costa, formam-se novas faixas litorâneas e baías. A Grande Boston e cidades distantes até 100 quilômetros estão sob 3 metros de água negra. Inundado, o Nordeste pensa na reconstrução, mas a água fria deixada pelo furacão se aquece tão depressa que um novo furacão se forma, girando 160 quilômetros a leste, tal como o Isabel seguiu o rastro do Fabian em 2003. Mas desta vez, ele vai atingir uma terra já castigada.
Esse cenário é hipotético, mas com o aquecimento global, os hiperfuracões podem espalhar o caos no mundo que criamos. A esperança é que os contínuos avanços na detecção, previsão e prevenção de danos ajudem a nos preparar melhor para enfrentar a fúria do próximo furacão.